Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar de uma palavra que muito mexeu com o meu coração nesta madrugada. A palavra do Senhor está em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, número 12. Diz assim a palavra de Deus: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Amados, nós passamos por momentos em que clamamos a Deus em espírito e em verdade, guerreamos contra o reino de Satanás, contra toda língua dolosa, contra todo homem escarnecedor, atiramos a autoridade, acreditamos na autoridade e no poder de Deus. E parece que nada muda no mundo espiritual. Parece que só vem retaliação e destruição por parte do mundo espiritual. Parece que somos pisados pelo reino de Satanás, pelos homens que estão na nossa frente, pelas línguas e bocas dolosas. E parece que o próprio Deus está inerte, parece que o próprio Deus não faz nada ao nosso respeito. Aí há cansaço físico, mental, dores, enfermidades, e nós não conseguimos nem mesmo adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas a Bíblia também fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando estas coisas acontecer na sua vida, o que você deve fazer? Dobrar o seu joelho, entrar na presença do Senhor e falar para Deus: ainda que eu esteja fraco, eu me faço forte, porque a palavra que sai do meu coração é uma palavra de adoração a Deus. A palavra que sai dos meus lábios é para falar que o meu Redentor vive e que a minha causa está diante do seu altar e que ele se levantará ao meu favor. Porque o que Deus fala é que ele sabe os planos que tem de nós. O Senhor fala que os planos dele é de nos fazer prosperar e não de nos causar dano. O inimigo da nossa alma quer colocar no nosso coração que Deus não está observando e que Deus não se levantará ao nosso favor, para que da nossa boca venha a sair palavras de dúvida ou até mesmo de blasfêmias a Deus. E Deus fala que o plano dele para nós é uma esperança de um futuro melhor. Que o plano de Deus é que nós chegamos a Deus, clamaremos a Deus, oraremos a Deus, para que Ele venha nos ouvir. Então, nesta madrugada, dobre o seu joelho. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele está de olho. O profeta Jeremias, ele enviou uma carta a Jerusalém e aos líderes do povo da sua época, que ainda estavam exilados. Sacerdotes, profetas, homens de Deus, que Nabucodonosor tinha levado à Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos, os artífices, foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou carta por intermédio de Eleazar, filho de Zafá, e Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Nabucodonosor era um rei na sua época que tinha um certo tipo de autoridade, tinha exércitos, até mesmo para arrebanhar nações, para levar nações inteiras cativas à Babilônia. Essa carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel,
a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Então, quando um rei agiu, o rei Nabucodonosor agiu, levando o povo cativo à Babilônia, tinha uma autorização de Deus espiritual para que este povo de Israel fosse levado cativo à Babilônia. O próprio profeta Jeremias tinha falado que o povo de Israel ia ser levado cativo à Babilônia. Homem nenhum pense que está por cima e na sua soberba, porque até mesmo na soberba e na altivez deste homem, o próprio Deus já está operando, porque a palavra do Senhor diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Assim também aconteceu na época de Elias, quando Elias ungiu a Azarel rei sobre a Assíria. Azarel não era ninguém, mas quando Elias ungiu a Azarel para ser o futuro rei da Assíria, o Senhor tinha um plano, porque o Senhor também mandou ungir a Jeú em Israel, rei sobre Israel. Mas o plano de Deus era o seguinte, era para que Azarel se levantasse no futuro reinado dele contra o rei Jeú, que também foi ungido na sua época. E o profeta já não seria mais Elias, mas seria Eliseu, ungido também pelo próprio Elias. Então Deus derramou essas três unções sobre esta terra, ungindo a cabeça de Azarel, de Jeú e de Eliseu, para que um rei viesse num futuro próximo, um contra o outro, e no meio tivesse um profeta que substituía o próprio Eliseu. Então Deus tem um plano em tudo. Quando o homem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, levou este povo cativo, já tinha sido avisado anteriormente pelo profeta Jeremias. Só que agora o profeta Jeremias estava enviando cartas aos cativos para falar uma nova ordem de Deus. E nessa carta estava escrita o seguinte: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar com seus filhos e deem as suas filhas em casamentos, para que também tenham filhas e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem prosperidade da cidade, para o qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Ou seja, a prosperidade do povo de Israel dependia da prosperidade da Babilônia, que tinha deixado o povo de Deus cativo. Vai entender o que Deus estava pensando, meu amigo. Porque quando o rei Nabucodonosor faleceu, e aí num futuro próximo se levantou o rei Ciro, Deus levantou a Ciro e Deus devolveu tudo que Nabucodonosor tinha tomado da Babilônia. E aí vem a época de Esdras, de Neemias, de Zacarias, de Ageu, para edificar os muros de Jerusalém e a casa do Senhor. Mas nós estamos falando aqui do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias continua falando, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E assim nesta madrugada eu digo para você, assim diz o Senhor Jesus de Nazaré, o Rei da Glória, aquele que pagou o preço por nós e hoje está sentado à destra do Todo-Poderoso. Não deixe que os profetas de hoje e os adivinhos que há no meio de nós venham nos enganar com palavras mentirosas, facciosas, revelações que não partiram de Deus. Porque se nós concordarmos com essas revelações, ela é um prato cheio para Satanás. O amém significa eu concordo. E se toda coisa que vier para o nosso lado, nós acreditarmos que partiu de Deus e selarmos com o amém, vai se cumprir sobre as nossas vidas. Pessoas que chegam para nós e falam assim: ah, eu vejo aquele homem doente.
Aí a pessoa fala amém. Aí a pessoa vai ficar doente, porque houve uma concordância e se cumpriu Mateus capítulo 18, verso 19, que diz: se dois de vós concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem em terra, isso vos será feito pelo meu Pai que está no céu. Então, seja bênção ou maldição, aquilo que duas pessoas concordam em terra, o mundo espiritual começa a se mover. E se um sacerdote ou um profeta não se mover quebrando essa concordância, Satanás vai ter isso como uma arma contra aquele que esses profetas e esses adivinhos estão profetizando. Então não dê atenção a esse tipo de sonho, que encoraja pessoas pelas madrugadas como se fosse de Deus. Sonhos que não partem de Deus. Profecias que são mais para a maldição do que para a bênção. Ora, da mesma maneira que planta, colhe. Então, as pessoas, certos profetas, eles veem mais maldição do que bênção. E eles tentam colocar isso dentro da casa do Senhor como se fosse um rema partido de Deus. Profetizam mais a maldição do que a própria bênção do Senhor. Se Deus fala que os pensamentos deles são de paz e não de mal. Se Deus fala que Ele nos levantou como cabeças e não como cauda. Se Deus fala que Ele está à frente e não está atrás. Pessoas começam a enxergar coisa e ficam falando que está partindo de Deus. Maldições. Ora, Deus é juízo. Ele vai vir com juízo sobre esta terra. É sentença do próprio Deus. Mas essas pessoas mentem em nome do Senhor. Profetizam mentiras. E a maioria delas, a grande maioria delas, 90% a mais delas, são mentiras. São partida da própria mente do profeta, ou do pastor, ou até mesmo do missionário, ou até mesmo do apóstolo, do bispo, como se tivesse partido de Deus e nunca partiu. E o Senhor fala que não enviou esse povo para declarar no nome dele. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos que a Babilônia levou esse povo cativo, cumprirá a promessa de Deus em favor de todos, na época de Jeremias. Mas Deus não tem mais essas datas longas para os dias de hoje. Deus vai nos fazer voltar à nossa herança, aquilo que é nosso por direito e por herança. Se você perdeu algo, eu como profeta da casa do Senhor, eu falo que Deus restituirá a você. E ainda vai te dar o dobro de tudo aquilo que você perdeu pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Porque Deus não se alegra em perda de ninguém. Deus não se alegra em ver uma pessoa enferma. Por mais que a enfermidade chegue, nós temos que aprender que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, pois o final de tudo isso é melhor do que todo o começo. Nós temos que se levantar desta enfermidade, porque a palavra do Senhor diz que pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós fomos sarados. E Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E Deus fala nesta madrugada, porque eu conheço os planos que tenho de vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar esperança a este povo e um futuro melhor, plano de até mesmo dar casas para que eles morem e não dependem mais do aluguel. Porque do Senhor é a terra e a plenitude da terra, e o Senhor dá aos filhos dos homens para que dela se fartem. Porque o Senhor conhece os planos que tem de nós. Então vocês clamarão a Deus e Deus os ouvirá. Clame a Deus nessa madrugada para que Deus venha te ouvir. Para que Deus esteja com você. Vocês têm que procurar a Deus em espírito e em verdade, porque o Senhor achará você. Diz a palavra: eu amo aos que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. O Senhor vai nos achar em oração no mundo espiritual.
Porque o Senhor procura todo o coração sincero que está sobre a terra. E o Senhor fala assim que eu me deixarei ser encontrado por vocês. Isso quem declarou foi Deus. E trazer a todo homem do seu cativeiro para os planos do Senhor na sua maravilhosa luz. E o Senhor vai nos remir em todos os lugares, em todas as nações, e vai nos despertar a adorar a Deus em espírito e em verdade, e vai nos trazer de volta ao lugar da nossa herança, porque Satanás tenta manter crentes, pessoas cativas no mundo espiritual. Esse espírito de pombagira, de prostituição, esse espírito de tranca-rua, de Exu, esse espírito de Moloque, esse espírito de Nosferatos, espírito de Maria Mulambo, de sujeira, tenta deixar o povo de Deus cativo no mundo espiritual, mas são todos derrotados pelo poder do nome de Jesus nesta madrugada. Porque como o profeta da casa do Senhor sela na terra, está selado no reino, e que do alto céu anjos do Senhor venham em tua defesa, na nossa defesa, nesta madrugada, que anjos do Senhor estejam se movendo em guerras espirituais nesta madrugada ao nosso favor. Vocês podem até dizer que o Senhor levantou profetas para nós na Babilônia, homens mentirosos, pessoas que se dizem de Deus e nunca foram, porque da mesma maneira que planta colhe, por que planta só maldição e não planta bênção? Assim diz o Senhor sobre estes reis, sobre estes profetas, que Deus vai visitar a casa dele também, para que ele entenda que ele está nesta terra é para libertar o cativo e não para deixar a pessoa cativa. Está nessa terra para profetizar bênção e não para profetizar o mal. Está nessa terra, mesmo se ver maldição na vida dessa pessoa, esse profeta tem que quebrar, para que essa pessoa não seja cativa na mão de Satanás. Aí o servo de Deus, que tem a autoridade de Deus, profetiza contrário às vontades do Senhor. Aí a igreja vai ser uma derrota sempre. Nós temos que se levantar como povo de Deus, como nação eleita, como sacerdócio real. Nós temos que levantar como se fosse na época de Davi. Sobre todo o povo que permanece nas cidades, nós temos que falar aos nossos compatriotas, aos irmãos que estão exilados hoje em espírito, que estão aí com suas mentes cativas. Nós temos que falar que eles vão ser libertos pelo poder do nome de Jesus. Porque assim diz o Senhor, que Ele vai enviar até mesmo guerra, fome, pestes, sobre a vida daqueles que não andam conforme a vontade de Deus. Mas se você anda na vontade de Deus, não se preocupa, porque essas coisas não te atingirão. Esses cavaleiros do Apocalipse que já foram soltos, o cavaleiro amarelo da morte, o cavaleiro vermelho da guerra, o cavaleiro preto da balança, não vai chegar na sua tenda, porque ele não pode mexer com o óleo e nem com o azeite da casa do Senhor. Ele não pode mexer com aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, porque ninguém toca no ungido do Senhor. Então o Senhor vai estar à nossa frente, vai quebrar estes grilhões e vai tirar do nosso meio esses figos e esses joios ruins que tanto inflamam o Evangelho, que tanto deixa o evangelho caótico, o evangelho de maldição e não de bênção. Esses pastores e esses homens de Deus, nós sabemos que tem muitos homens de Deus e muitas mulheres de Deus sobre a terra, mas esses pastores e essas mulheres de Deus que não andam conforme a vontade do Espírito Santo, porque o Senhor Jesus falou, eis que vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Ora, se é paz, irmão, por que nós estamos profetizando coisas ruins sobre a vida da igreja? Eu profetizo conserto. Conserto é uma coisa. Profetizar coisa ruim é outra, totalmente diferente.
E o Senhor vai perseguir a todo ímpio, a todo agoreiro, a todo feiticeiro, a todo injusto, a todo falso profeta. Ele vai perseguir. E o Senhor vai fazer deles um objeto de terror, para todos os reinos da terra ver que o Senhor é Deus e que o Senhor está de olho nisso. Ora, mas essa situação vem de Deus. Essa afronta é do próprio Deus. É o Senhor quem vai ter com eles, não sou eu e nem você. O Senhor vai espalhar esse povo, vai tirar esse povo de dentro da igreja do Senhor, porque esse povo só fermenta a igreja. Esse povo estão em grande maioria dentro da casa do Senhor, pastores só sugando a ovelha mais fraca, pregando um dízimo e uma prosperidade para esta terra. A bênção do Senhor nos alcança, não precisa pastor nenhum ir além do dízimo e da oferta, declarando palavras injuriosas diante de Deus e dos homens. Porque quem declara essas palavras é o Senhor. O Senhor vai enviar verdadeiros profetas nesses últimos tempos. Ele vai declarar a sua palavra para os seus servos e para os seus profetas. Uma palavra de bênção, uma palavra que vai deixar a igreja firme. Uma palavra para levantar a igreja que está caída. E vocês também vai dar atenção à palavra de Deus. A palavra do verdadeiro Senhor dos Exércitos. Ouçam agora a palavra de Deus. Todos vocês que estão cativos em suas mentes, todos vocês que estão distantes da casa do Senhor, voltem aos pés do Senhor, adorem a Deus em espírito e em verdade, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de toda a linhagem de Acabe, toda a linhagem do agoreiro, do feiticeiro, dos colaitas, a respeito dos filhos dos homens que profetizam mentiras dentro da casa do Senhor. O Senhor vai entregar esses na mão dos perseguidores. Amados, se você está andando nessa situação, profetizando mais maldição do que bênção, cuidado, vigia, você é servo de Deus. Você é uma bênção na mão do Senhor. Cuidado com o que fala, porque a boca fala do que o coração está cheio. De que anda cheio o teu coração? Você foi levantado para matar ou para levantar as pessoas? Cuidado com o que fala, pelo poder do nome de Jesus. A razão disso é que muitas pessoas hoje estão exiladas na mão de Satanás, presas espiritualmente, como se estivesse na época do rei Nabucodonosor, presa em uma Babilônia, debaixo de uma maldição. Que o Senhor trate com Satanás, com aquele que envia a seta, com aquele que levanta os seus falsos profetas, com aqueles que têm princípio de maçonaria dentro da casa do Senhor. Que o Senhor se levante hoje e comece a tratar com este povo. Porque o Senhor é fiel. Eles cometem loucura dentro da casa do Senhor. Adulteram até mesmo com mulheres de amigos. Levantam-se e mentem para persuadir pessoas segundo a sua mentira. Vivem nos deleites por causa do altar e por causa do poder de persuasão, do poder de convencimento. O Senhor não ordena que fala essas coisas dentro da casa do Senhor. O Senhor não está nisso, porque o preço já foi pago. E o Senhor Jesus falou assim, olha, eis que vos deixo a minha paz. O Senhor é fiel com a sua igreja. O Senhor quer levantar uma igreja forte. Uma igreja que agora já não é cauda, agora é cabeça. Uma igreja testemunha dos benefícios de Deus sobre esta terra. O Senhor vai declarar a todo Israel e a todo mundo que nós somos enviados como cartas vivas, como diz Paulo. Nós seremos testemunhos das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Nós seremos as cartas
para todo o povo, porque o Espírito Santo vai escrever em nosso coração, e quando abrirmos a nossa boca, todos vão saber que nós somos de Deus. Porque nós vamos falar no próprio nome do Senhor dos Exércitos, como sacerdotes reais, como povo de propriedade exclusiva de Deus, como aquele que foi ungido para libertar a todo cativo nesta terra. O Senhor vai designar novos sacerdotes nesta terra e vai destituir sacerdotes que não estão na presença do Senhor em espírito e em verdade. O Senhor vai levantar novos templos e vai derribar templos existentes. O Senhor é conosco nesses últimos tempos. O Senhor está fazendo uma verdadeira lavagem dentro da sua igreja. O Senhor vai sacudir a videira, sacudir as igrejas. E o pastor que não estiver na presença de Deus em espírito e em verdade, esse Deus vai tirar do altar. E isso já está acontecendo, já nos nossos dias. Com corrente de ferros e com anzóis, Deus vai tirar esse pastor do altar. Creia no que eu estou te falando. Pastores que são falsos profetas em nossas épocas. Profetizam a mentira e não profetizam a verdade. Usam da palavra de Deus para convencer a muitos a entregar até mesmo o que não tem. E Jeremias já avisava isso na época que era profeta sobre Israel. Ele repreendeu ao rei Joás. Ele repreendeu a Semaias, a Nealã, a Manasseias, a Anatote. Nós temos que se levantar como boca de Deus, não contra o povo que tanto necessita da bênção do Senhor, mas contra aqueles que estão profetizando coisas dentro da casa do Senhor que nunca partiu de Deus. Porque o Senhor mandou mensagem nos dias de hoje para que nós fôssemos e combatesse o bom combate contra todo o principado e contra toda a potestade. Nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus para destronar a estes que se levantam contra o reino de Deus. Vamos plantar jardins, vamos comer dos seus frutos, vamos plantar flores na vida das pessoas. E nós vamos ler esta carta que sai das nossas bocas, porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos enviar a mensagem aos exilados, dizer que assim diz o Senhor. Profetizar que esse povo cresça e não as mentiras pregadas por falsos profetas. Porque o Senhor vai castigar a todo Semaias, a todo Nealã e os seus descendentes. Não vai restar ninguém deste povo mais dentro da casa do Senhor. Deus vai se levantar porque Ele não quer ver mais essas coisas. Homens usufruindo do dinheiro de outros homens que simplesmente necessitam da bênção do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, que venha Deus, e faça conforme é falado nesta madrugada, que nós venhamos ter um ano extraordinário ainda no ano de 2016, que nós venhamos viver, ó Deus, o Teu favor, que nós venhamos viver essa influência, Pai amado, de um coração sincero e contrito, que Te adora em espírito e em verdade. Que Deus nos faça um favor de influenciar os nossos corações a fazer o que é certo na Sua presença. Que o Senhor se levante com graça, em nome de Jesus. Que essa graça signifique aceitação, alegria e liberdade. E que seja conquista. E que o Senhor venha conquistar para nós, neste ano de 2016, ainda o que temos perdido até o dia de hoje. Que o favor do Senhor venha significar presentes vindo da Tua parte.
Que este favor, Senhor, venha nos surpreender ainda no dia de amanhã, no dia de hoje. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós venhamos receber algo da tua parte como graça. Que o Senhor venha se levantar e também não venha ficar, Pai amado, um Deus só de palavras nessa terra. Que o Senhor, Pai amado, venha ser um Deus de atos unilateral, direcionado a pessoas, em nosso favor e em favor de todos. Que o Senhor venha ser grandemente o mesmo Deus que operou na época do povo que saiu, Pai amado, da Babilônia em direção à casa do Senhor em Jerusalém para edificar os muros e para edificar a casa do Senhor. Que o Senhor venha dar condições como Deus para Esdra, deu para Neemias e deu para Ageu e Zacarias. Que o favor do Senhor, Pai amado, venha nos alcançar no dia de hoje. Que o Senhor venha receber, Pai amado, a nossa oração e nos dar condição de alcançar uma nova posição, uma nova cadeira, que novas portas venham a se abrir no dia de hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor que tirou até mesmo José da prisão e colocou para assentar como segundo homem do Egito, venha fazer esse favor também no dia de hoje. Ou o Senhor é só o Deus de ontem, ou o Senhor não pode fazer essas coisas hoje, ou o Senhor não prepara os nossos futuros, ou o Senhor não cumpre a palavra que o choro pode durar uma noite e a alegria vem ao amanhecer. Falo como sacerdote sem medo de errar diante da tua presença. Pai, eu quero chamar aqui a tua atenção para o problema do teu povo. Que esse favor escondido, secreto, venha acontecer à vista de todo em nossa época. Que essas palavras, Pai amado, não sejam só ocultas, palavras só escritas na Bíblia, mas que sejam palavras também reveladas, palavras reveladas em atos, vindo do reino. Palavras que partam da tua parte como favor do teu altar. Porque o que adiantaria pregarmos o teu evangelho e não vermos também os benefícios do teu altar? Nós devemos orar sim a Deus. Nós devemos clamar sim a Deus, mas nós devemos também pedir que esse Deus da palavra se manifeste em nosso meio. Ou o Senhor é o Deus só da escrita, só da palavra e só da exortação. Meu Deus e meu Pai, se levante ao nosso favor, materialize em nossas vidas, porque nós como pessoas precisamos de solução para os nossos problemas. Nós clamamos aqui a um Deus que vive e não a um Deus que fica assentado num trono só observando as coisas. Pai, que a nossa iniquidade não venha fazer separação do Senhor para as nossas vidas, porque nós erramos até mesmo no falar. Que esta oração seja sincera diante do teu altar. Pai, nós não temos provisão. As nossas necessidades não estão sendo supridas pelo Senhor. Pai, nós estamos comendo mal, nós estamos nos vestindo mal. Falo, Pai amado, para toda a igreja na terra. Pessoas estão sugando a gente no altar, como se a gente fosse, Pai amado, os únicos que suprisse a sua necessidade. Como se não existisse Deus dentro da própria igreja. Meu Senhor, se coloca, Pai amado, em espírito ao nosso favor. Se coloque em nossos caminhos para nos ajudar. Abra porta onde não tem porta, como diz a tua palavra. Que o Senhor é Deus que abre porta onde não tem porta. Pai amado, se levanta. Estabelece, Deus, em nossas vidas a vitória. Nos coloca, Deus, como cabeça. Não deixa, Pai amado, essas pessoas se levantarem, ou até mesmo os principados, Pai amado, se levantar contrário às nossas vidas. O apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4,
Que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus, e que cada dispenseiro da palavra de Deus se ache fiel. Eu, porém, não posso ser julgado por tribunal humano nenhum, nem os principados, nem as potestades, nem os demônios deste mundo tenebroso, nem os dominadores, nem as hostes malignas, pode, Pai amado, trazer juízo sobre a minha vida, ou sobre a minha casa, ou sobre a igreja, cujo eu, Pai amado, cubro com orações direto diante da tua presença. Ninguém pode se levantar. Mas eu também não posso sofrer simplesmente porque o Senhor me colocou como sacerdote da igreja Reino de Jesus Cristo. Pai amado, se levanta ao favor dessa igreja. Nós precisamos conhecer o teu favor. Ou o Senhor só é o Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó? Ou o Senhor só foi o Deus de Davi, de Salomão? Ou o Senhor só foi o Deus de Jeremias e deste povo que a Bíblia diz de Paulo, de João e de Pedro? Meu Deus, se levanta com as suas dádivas divinas. Não cesse, Pai amado, de nos abençoar. Traga, Deus, as portas abertas, porque o Senhor diz lá em Apocalipse 3,7 que o Senhor abre porta que ninguém pode fechar. E o Senhor fecha porta que ninguém pode abrir. Pai amado, nós temos que perceber o teu favor em nossas vidas. Nós precisamos te conhecer. Conhecer o Deus da Bíblia. E nós não te conhecemos. Nós não conhecemos quem é Jeová Jireh. Nós não conhecemos quem é Jeová Shalom, o Deus da nossa paz. Nós não conhecemos quem é Emanuel, Deus conosco. Nós não conhecemos, Pai. Nós não sabemos. Nós só te conhecemos de palavras. Nós não conhecemos o Senhor no seu inteiro teor. Ninguém aqui conhece o Senhor como o Senhor diz na tua palavra que é. Meu Deus, abre portas, nos coloca em cadeira de honra, como diz a tua palavra, porque o Senhor já pagou o preço naquela cruz. Nós não te conhecemos, Pai. Nós te obedecemos para atrair o seu favor. No livro de Deuteronômio 28, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, fala que virão as bênçãos para aqueles que te obedecem. Para, Senhor, aqueles que são desobedientes, até mesmo maldição. Obediência é fundamental e nós tentamos te obedecer dia a dia. Por mais que nós erramos, nós tentamos andar em obediência. Senhor, há sucesso para a vida do cristão que anda em obediência. Aonde anda o Deus grande desta palavra de Deuteronômio 28, de Apocalipse 3,7? Meu Deus e meu Pai, nós acreditamos no sacrifício da cruz, no sacrifício do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, hoje eu cubro em oração todo aquele que se dispôs a estar debaixo dessa unção profética. Manifesta, Senhor, a tua bênção sobre a vida deles. Abra a porta do seu comércio, manda os clientes, que os anjos do Senhor comecem a trabalhar a favor destes que estão debaixo de oração. Meu Deus, o Senhor é Deus. Nós temos relacionamentos positivos com Deus. Nós somos, Pai amado, sacerdotes, ativadores de sucesso. Pai amado, nós estamos aqui para ligar na terra e ligar no teu céu o sucesso da igreja, o sucesso do povo de Deus. Para requerer, Pai amado, a tua ajuda. Ninguém pode conquistar coisas, Pai amado, somente por esforço. Nós temos que ter uma bênção. Ou então nós vamos ficar se esforçando gratuitamente e não vamos ver, Pai amado, a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Não é pelo muito trabalho, porque diz a tua palavra que não é pela fadiga, mas sim pela bênção do Senhor. Ainda que tenhamos méritos pessoais, nós temos que ter também o favor de Deus. Pai, se nós não tivermos o teu favor, nada nos adianta esforçar, trabalhar e fadigar. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão, Pai amado, trabalha os que tentam a edificar. Senhor, meu Deus, se levanta hoje, manifesta através de pessoas. Coloca a pessoa em nossos caminhos que vai nos ajudar a edificar, Pai amado, a casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós temos que andar em conquista. Deus, o teu favor tem que vir sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus, mesmo que nós venhamos a perecer, a estar errado, se levanta, Pai.
Mostra o teu favor sobre as nossas vidas. Nesta madrugada eu clamo como um amigo importuno, um amigo que bate à tua porta, não para pedir pão, mas como um importuno, para que o Senhor cumpra a palavra de Lucas 11, no versículo 5 em diante. Eu estou batendo a tua porta aqui como sacerdote, para benefício de um povo que está vindo e que virão a esta casa. Meu Deus, o Senhor é fiel. No lugar aonde o Senhor está, se levanta ao nosso favor. Pai amado, a hora certa é agora. Nós já cansamos de ser afligidos. Pai amado, ficamos pela madrugada de olhos abertos, não conseguimos nem mesmo dormir, tentando imaginar o porquê Deus não se levanta conforme a palavra, já que o Senhor diz em Isaías 55:11 que passará os céus e a terra e a tua palavra não há de passar. Meu Deus, que Deus é esse que fica deixando a palavra passar pelas nossas vidas, sem provocar a mudança que a palavra mesmo diz? Se nós temos erro, então, Pai amado, conserta esses erros nos nossos corações e nos levanta como sacerdotes fiéis da tua casa. Meu Deus e meu Pai, principado nenhum pode usar de legalidades, sendo que o Senhor já pagou preço por nós. Nos ajuda, Senhor, a sair das mãos do inimigo, a sair do cativeiro que ele tenta nos colocar dia a dia. Pai amado, manda um anjo e contrário a todo tranca-rua, a todo o espírito de Jezabel na tua casa, a todo o espírito que tenta se levantar em pedofilia. Deuteronômio capítulo 16:15 diz que o Senhor nos abençoará e nos prosperará de todo o trabalho das nossas mãos. Pai, nós estamos trabalhando e não estamos vendo o resultado. Mateus capítulo 20 fala que o Senhor, Pai amado, que o trabalhador é digno do seu salário, que o Senhor nos chamou para nos assalariar. Pai, nós queremos o trabalho com dignidade da tua obra, e não R$50, R$40 que pessoas nos dão. Nós somos gratos por esse tipo de oferta dentro da casa do Senhor, mas abençoa o teu povo para que o teu povo traga em grande quantidade, como levou na época de Salomão. Se o Senhor der pouco para o teu povo vai trazer pouco. Mas se o Senhor der muito para o teu povo trará muito à tua casa. Meu Deus, a prosperidade do teu povo é a dependência da tua casa. Meu Deus, faça prosperar a tua casa e o teu altar. Faça prosperar hoje, nesta madrugada, pelo poder do nome de Jesus. Pai amado, a semente plantada, ela transforma em uma abundante colheita, porque tem o teu favor. Gálatas capítulo 6, verso 7 diz que aquilo que o homem semear, isto ele vai plantar. As pessoas que manifestam constantemente o favor de Deus em suas vidas são pessoas que semeiam. São pessoas, Pai amado, que estão debaixo do favor de Deus, que viverão frequentemente o favor do Senhor porque semeiam na mão do sacerdote, e aquele que semeia a semente na mão do sacerdote, esse prosperará. Esse não vai faltar pão na sua casa, não vai faltar vestes, e não vai faltar roupas, e não vai faltar veículos para ele ir e para voltar. Não vai faltar, Pai amado, clientes para que eles venham prosperar, porque eles estão semeando em terra fértil. Meu Deus, traga o teu povo para semear na mão do teu sacerdote, para que esta igreja venha prosperar em terra. Meu Deus, abra as portas dos negócios, porque também sou homem da vida secular e preciso, Pai, dos meus negócios acontecendo, porque eu não posso viver só na dependência da igreja, porque eu não sei, Pai amado, quando o Senhor vai se levantar conforme a tua palavra. Eu não posso confiar só na igreja do Senhor. Agora, se o Senhor falar para mim, filho, confia só na obra, aí sim eu vou confiar só na obra. Mas eu vejo uma obra fraca. Eu vejo, Pai amado, uma obra que não sustenta a minha casa. Eu vejo, Pai amado, que o Senhor Deus não está se levantando conforme a tua palavra, sendo que eu, Pai amado, estou pregando o teu evangelho em sinceridade de espírito. Mas eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei, Pai amado, que há um tempo certo para todas as coisas, mas eu clamo aqui como sacerdote, que o Senhor traga a solução dos problemas do povo, do meu semelhante, do meu irmão, que o Senhor manifeste o favor.
Que o Senhor, Pai amado, traga uma magnífica colheita já no dia de amanhã e que o restante deste ano, a outra metade deste ano, seja diferente da primeira metade. Meu Deus, se levanta hoje. Eu estou te pedindo, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Pai, como sacerdote, eu quero dormir o bom sono. O sono, Pai amado, do justo. Traga, Pai amado, as revelações proféticas. Nesta madrugada, segundo a minha oração, me mostra algo que o Senhor nunca mostrou. Me mostra algo para esses dias, para amanhã, se necessário, para este dia que está nascendo, que o sol está raiando. Me mostra o que o Senhor vai fazer hoje, na vida de alguns da igreja. Me dá revelações que o Senhor nunca me deu antes, pelo poder do nome de Jesus. Se levanta hoje, meu Senhor. Se levanta hoje. Meus amados, que nesta madrugada Deus venha te abençoar. Que Deus venha te guardar. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.